Então, meu nome é Thalita de Moura Santos, eu sou nutricionista, sou docente, possuo 15 anos de experiência em nefrologia e sou mestra pela USP. Vou contar um pouquinho da minha história. Então, minha história começou há mais de 15 anos atrás, na graduação de nutrição, quando eu ainda era uma estudante, e fui convidada a participar da Liga de Doença Renal Crônica, lá no Hospital das Clínicas, né, no HC. E foi quando nasceu a minha paixão pela nefrologia. Lá que eu comecei os meus primeiros atendimentos, meu primeiro contato com paciente renal crônico, e achei aquilo super desafiador. Comecei a estudar bastante o assunto, e quando eu me formei, eu já sabia que queria fazer um mestrado nessa área, porque não existia pós-graduação, né? Lato sensu, só em nefrologia. Naquela época, o que tinha, né, eram pós-graduações em nutrição clínica, em nutrição hospitalar. Então, eu ingressei no mestrado em 2014, tá? E o meu primeiro trabalho ia ser com cetodieta, que é uma alternativa de tratamento em pacientes renais crônicos em estágio conservador, quando eles ainda não precisam de hemodiálise. E acabou que o projeto não deu certo, por conta aí de comitê de ética, e o meu trabalho passou a ser feito sobre hipercoagulação sanguínea em pacientes em diálise peritoneal, que é uma outra modalidade de diálise. E com isso, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi numa clínica de hemodiálise, né, lá no Morumbi, em São Paulo. Trabalhei lá no Itaim, né, em outras clínicas da Fresenius, e também comecei os meus atendimentos particulares de pacientes com doença renal. Durante o mestrado, eu também tive a minha trilha internacional, né? Então, os primeiros resultados do meu estudo eu mandei para um congresso que é bastante importante na área, né? Nos Estados Unidos, em San Diego, e apresentei. Aqui tem a foto de eu apresentando meu trabalho, né? Tem a foto de eu no laboratório fazendo as minhas análises. E lá no finalzinho do mestrado, quando eu fui fazer a defesa, né, da minha dissertação, em 2018, uma representante da Fresenius Kabi, que é uma farmacêutica, assistiu à minha apresentação e me convidou para participar de um simpósio em Paris. E o simpósio era sobre a cetodieta, né, que seria o meu primeiro trabalho lá no mestrado. E acabou que isso me rendeu aí alguns trabalhos na área da docência, porque até então eu queria só atender paciente renal crônico, eu queria entender tudo da doença. E aí nasceu a minha outra paixão, que é lecionar, né? Que é ensinar outras pessoas. Aí eu dei algumas aulas, né, em vários cursos, de graduação em nutrição, como na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Praticamente todo ano eu sou convidada, né, a dar uma aula em dietoterapia, no Simpósio Nefro-USP, tá, que é um evento também da área de nefrologia, né, bastante conhecido no Brasil. Eu dei um curso EAD, né, de cetodieta pela Fresenius, um curso de nutrição e nefrologia pela Braskem, então tem várias aulas minhas lá e de outras colegas da área também. Eu participei do curso de nutrição clínica da UNASP e da pós-graduação em nutrição nas doenças renais, que foi a primeira no Brasil, né, pela PUC Goiás. E aqui tem uma foto minha do Ganepão, né? Então, dei algumas palestras aí em alguns eventos da área da nutrição, a respeito de nutrição e nefrologia. E também escrevi um capítulo de cetodieta, né, no programa de educação continuada da Asbram. E esse curso de EAD em cetodieta, vocês podem ainda acessar, tá? Por esse QR Code ou no site conteudocientifico.com.br da Fresenius. E é um curso bastante completinho ali, está de graça para quem quer começar, né, iniciar aí os atendimentos em nefrologia.
E além de mim, tem outros renomes aí da nefrologia, né, como a doutora Lilian Kupari, que é a nutricionista mais renomada na área, ainda é a minha grande inspiração, né? Eu acabo estudando bastante por meio dos artigos, dos livros que ela publica. O doutor Hugo Abensur, que foi o meu orientador, durante o mestrado, o doutor Rodrigo Oliveira também, que participou aí de uma parte do meu estudo, e a nutricionista Tatiana Anitelli, que é uma parcerona de trabalho e que provavelmente vai dar algumas aulas para vocês nesse curso. Então, só para situar alguns, né, sobre o que é a doença renal crônica, então eu imagino que alguns alunos de graduação estejam me assistindo e também nutricionistas que acabou assistindo uma ou duas aulas lá na graduação ou num curso de pós e faz tempo, né, que não relembra o que é a doença renal. Então, na verdade, é uma insuficiência, né, funcional e também uma alteração física do órgão que ocorre através de um insulto, né? Ou seja, é, por meio de uma doença que vai provocar uma lesão no órgão. E essa doença pode ser uma hipertensão, um diabetes, são os mais frequentes, tá? Mas existem outras doenças também, como algumas hereditárias, né, que são os rins policísticos, doenças autoimunes e até mesmo o envelhecimento. Então, a partir aí de uma lesão renal, é uma doença progressiva, tá? Então, vai havendo perda da função ao longo do tempo, né? E os estágios da doença são divididos em 5 estágios. Nos primeiros estágios, não é percebido uma alteração através de exames laboratoriais, muitas vezes, e de sintomas, complicações, né? Então, às vezes há ali uma mudança, uma alteração de creatinina, mas os rins, eles têm mecanismos adaptativos, então a gente chama de doença silenciosa, porque não há normalmente muitas alterações, né, perceptíveis aí por conta da doença. Normalmente já aparece uma hipertensão, tá? Que é tratado com medicação, né, com uma dieta pobre em sódio, e lá a partir do estágio 3, tá? Que pode aparecer algumas complicações, porque esses mecanismos adaptativos são perdidos ao longo do tempo. E aí podem aparecer a anemia, né, por conta da diminuição da produção da eritropoetina, que é um hormônio responsável por produzir, por estimular a produção de glóbulos vermelhos do sangue, a hipovitaminose D, porque os rins são responsáveis por ativar a vitamina D, né? E por isso pode causar aí uma osteodistrofia renal, né? Uma alteração do metabolismo ósseo na doença renal crônica. A acidose metabólica, porque os rins são responsáveis por manter a homeostase, né? O equilíbrio ácido básico do nosso sangue. A hiperfosfatemia, né? Que é o aumento de fósforo no sangue e a hipercalemia, que é o aumento de potássio no sangue, né, pela perda da capacidade, o quê? De excretar, né, esses compostos sanguíneos. E já lá no estágio 5, né, é observada a uremia, né, o aumento da ureia no sangue. A ureia é um composto tóxico, né, do nosso metabolismo. A hipervolemia, ou seja, o acúmulo de água no organismo, por conta da anúria, né? Que é a perda da capacidade de excretar a água, né? E de acumular esse líquido, até mesmo de parar de produzir a urina. E com isso, né? Os rins, eles precisam ser substituídos, né? Porque quando eles não conseguem mais executar suas funções, e uma forma de tratamento é a hemodiálise. E o que vem a ser, então, a hemodiálise? Então, é uma terapia de substituição renal extracorpórea, ou seja, o sangue ele tem que ser removido do organismo para ser tratado, para ser filtrado e devolvido a este organismo. Isso é feito através de uma máquina, né? A máquina de hemodiálise.
E como isso é feito, né? A remoção dos produtos tóxicos do metabolismo, então, são extraídos através da difusão, né? Num filtro de diálise, que é feito por uma membrana semipermeável, né? O que que é a difusão? É a passagem desses solutos de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, que é o fluido de diálise. E também ocorre a remoção do excesso de líquidos do sangue através da ultrafiltração, tá? A ultrafiltração, ela ocorre através de diferenças de pressão entre o fluido, né, e o sangue. Também são corrigidos os distúrbios ácidos básicos, né, e eletrolíticos através do fluido de diálise e o sangue, né, então, purificado, né, filtrado, é removido ao organismo. Então, é um tratamento que dura aí, né, geralmente 4 horas e deve ser feito 3 vezes por semana. É o mais convencional. Existe hoje outras modalidades, né, que pode vir aí por um tempo mais curto de diálise e por mais vezes na semana, né, que é a hemodiálise diária, a HDF, que a gente também vai discutir ao longo desse curso. Além disso, né, o paciente também é submetido a uma polifarmácia, né? Então, várias medicações devem ser prescritas, podem ser prescritas, por conta aí das outras funcionalidades renais que vão estar alteradas nesse paciente, tá? Então, por isso, deve ter um acompanhamento médico e multiprofissional de saúde ali de perto. E a finalidade, então, do tratamento é manter o equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico, compatível, né, com a sobrevida, remover toxinas urêmicas, controlar a volemia e a pressão arterial, tratar as complicações desses pacientes e, portanto, manter a sobrevida e a qualidade de vida. Então, como é que é a intervenção nutricional nesses pacientes, né? Então, são muitas mudanças. A gente viu que é um paciente que não produz mais tanta urina, ou até pode não produzir mais urina. E, portanto, às vezes precisa de um controle mais rigoroso de líquidos e de sódio. Além disso, né, durante o processo dialítico, pode haver perdas de aminoácidos, né, de algumas vitaminas hidrossolúveis. Então, são pacientes com uma necessidade nutricional mais aumentada, principalmente para proteínas. Além disso, precisa também ter um certo controle de fósforo e de potássio, né? Aí nasce o grande desafio da dietoterapia, porque durante o procedimento, muitas vezes não há uma boa eficiência na remoção desses eletrólitos. Além disso, a gente tem muitas vezes um paciente diabético, né, como causa da doença e também como consequência. Muitas vezes outras complicações, como constipação intestinal, por conta do uso de medicamentos, né, o controle hídrico, dislipidemia e doenças cardiovasculares, né, que é um risco bastante elevado nesses pacientes, por conta do ambiente urêmico, né, e diversas outras questões metabólicas que a gente vai tratar nesse curso. São pacientes com risco aumentado para desnutrição e sarcopenia, né, para fragilidade muscular. Eles, dependendo da via de acesso para a realização do procedimento, pode haver infecções de catéter com recorrência e, além disso, hospitalizações. Pode haver muitos pacientes com idade avançada e, por conta disso, complicações por conta da senilidade, né, como a disfagia e necessidade de mudanças de consistência da dieta. Então, se trata muitas vezes de um quebra-cabeças para o nutricionista prescrever uma dietoterapia eficaz que atenda a todas as necessidades e também que o paciente consiga aderir. Muitas das dificuldades do nutricionista na prática são relacionados ao paciente, né? Porque nós temos uma grande quantidade de exames para decifrar.
causas diversas da doença renal, como a gente viu, sobreposição de doenças e complicações, como nós vimos no slide anterior. Então, é um grupo bastante heterogêneo, vai desde aqueles mais jovens, né, que são portadores de doenças como lúpus, como doença dos rins policísticos, até pacientes com idade muito avançada, com mais de 90 anos. São pessoas com, muitas vezes, problemas psicossociais, porque o tratamento, às vezes, exige que o paciente se afaste, né, do seu trabalho, ali das suas atividades laborais. Então, é uma mudança muito grande de vida para o paciente. Isso traz, além de um poder aquisitivo diminuído, muitas vezes para a compra de um suplemento, né, ou de algum grupo de alimentos que a gente precisa incentivar o consumo, e também presença de depressão, né, ansiedade, não são incomuns. E muitas vezes um número grande de pacientes que a gente tem na clínica de diálise. Relacionados à formação do profissional. Então, assim, durante a graduação, a gente tem ali duas aulas no máximo a respeito da dietoterapia, da fisiopatologia da doença renal, né? Lá naquele monte de aula que a gente tem durante toda a disciplina, então muitas vezes, né, a gente se distancia mesmo ao longo dos anos desse conhecimento e vai esquecendo. Aquilo que a gente não pratica, esquece. Falta de experiência, insegurança, né? Vem aí dessa mesma questão, que muitas vezes a gente vai para outras práticas da nutrição e que acaba perdendo contato, né, com esse perfil de paciente. E quando encontra esse paciente, aí nasce o desespero. Carência de atualização, né? Então, fora ali as pós-graduações de nutrição clínica, que você vai acabar revendo esse conteúdo, é muito difícil ter, por exemplo, como este, né, um curso livre para você realmente aprofundar nesse assunto. E relacionados às necessidades nutricionais dos pacientes. Então, a gente viu que muitas vezes a gente, né, se depara com dietas restritivas, né, uma tendência a uma baixa adesão, né, por restrições alimentares, e, por outro lado, o medo de comer, né? Então, muitas vezes, com a preocupação em dizer tudo ao paciente que ele deve evitar consumir, esse hiperdietismo também acaba acentuando o risco de desnutrição desses pacientes. E o que muitos nutricionistas acabam me dizendo, porque muitos encaminham pacientes para mim, quem me conhece sabe da minha atuação, né? Quando eu pergunto por que você mesmo não atende, né? Ah, eu saí da faculdade sem me sentir pronto para atuar na clínica, principalmente com pacientes complexos como os renais. Então, muitas vezes, né, a atuação na clínica é voltado muito para prevenção, né, para tratamento da obesidade, né, e às vezes de outras patologias menos complexas, que são, claro, importantíssimos, mas e aí, né? Acaba havendo uma carência de profissionais nessa área. Não me sinto seguro para atender pacientes renais. Não me lembro de nada na época da graduação, né? Acaba vindo aí desse mesmo contexto. Não atendo pacientes renais porque a dieta é muito restritiva, né? Então, assim, até a hiperempatia do profissional acaba resultando nisso, né? Numa dificuldade mesmo em impor tanta restrição, né? E medo de falhar na prescrição. E que muitos pacientes me dizem também, né? O que que os pacientes pensam a respeito do nutricionista que está atuando na área, que está lá na clínica de hemodiálise ou no consultório. Eles dizem o quê? Que o nutricionista proibiu de comer fruta, salada, feijão, enquanto o potássio não abaixasse. Então, é um tipo de frase que eu já ouvi muitas vezes. Quando o paciente está lá na clínica de hemodiálise, a gente vai passar visita, né? Alguns até dizem, por favor, nem me acorde, não gosto de nutricionista, antes nem de me conhecer, né? Porque é aquele paciente que vem traumatizado de um atendimento às vezes pouco empático, né? Em que proíbe alimentos, né? Restringe alimentos e ele vincula, né, a imagem de um profissional que vai julgar,
né, aquilo que ele come e tirar o prazer alimentar. Pacientes que falam que não contavam para a nutricionista anterior da clínica ou de outra clínica, que comia, por exemplo, hambúrguer, batata frita, refrigerante, né, ou que pulava refeições, para não levar bronca. Então, mais uma vez, relacionado aí ao trauma, né, do atendimento nutricional, que não está bem preparado, atualizado e humanizado. Então, por isso, os objetivos desse curso, né, que eu vou dar início, é de realmente capacitar nutricionistas para atuar de forma prática, né, técnica, humanizada, atualizada em clínicas de hemodiálise, né, promovendo melhoria do estado nutricional desses pacientes, porque a desnutrição é um problema grave, né, é um preditor, inclusive, de morbimortalidade e promover qualidade de vida, principalmente, né? Devolver o prazer alimentar para esses pacientes. Então, eu trago aqui um vídeo para vocês, de como que é a atuação na hemodiálise quando você tem este olhar, né? Este olhar humanizado, flexibilizado, né? Mesmo cuidando aí das, né, de necessidades aí importantes que eles têm. Então, este é uma comemoração de um aniversário dos pacientes do mês. Então, a gente faz uma reunião, cada paciente traz um prato, eu oriento como deve ser esse prato, e acabam que eles não pedem, né, o convívio social. Então, para quem é esse curso? Tá? Esse curso também serve para graduandos em nutrição, né? Por muitas vezes a universidade exigir uma carga horária complementar, e para de repente você ter até uma boa ideia para o seu TCC, por que não, né? Se identificando com a área para profissionais da área, então já formados, né, que querem se atualizar, ou seja, que já estão lá na prática, na clínica de hemodiálise, mas já estão cansados de fazer mais do mesmo, né, de não ver resultado nos seus pacientes, então uma boa oportunidade aí para poder reciclar conhecimento. Interessados em iniciar os atendimentos com segurança, então, para quem é recém-formado, para quem está formado e tem o sonho, né, de atuar numa clínica de hemodiálise ou mesmo num consultório aí, abrindo o leque, né, do seu nicho, para poder também atender esses pacientes de forma mais personalizada, perdendo o medo, né, de atender o paciente renal e, enfim, alavancar sua carreira. Alguns dos temas que eu vou abordar nesse curso, então, vai desde lá da base, né, que é a fisiopatologia da doença e o tratamento clínico. Então, eu falo que o nutricionista nessa área tem que praticamente entender da doença tão bem quanto um nefrologista, porque aí sim, né, essa base serve para você, inclusive, raciocinar, né, clinicamente, porque cada paciente é único. A gente não tem que só ser seguidores de protocolos, né? A gente tem que olhar ali aquele paciente, aquelas alterações clínicas, né? Conversar com a equipe multiprofissional de igual para igual, com o mesmo conhecimento, e eu vou dar condições para vocês terem essa postura profissional, né? Então, nós vamos estudar também as alterações metabólicas, né? Que são únicas nesses pacientes, avaliar o estado nutricional, que muitas vezes aí sofre o mascaramento, né, pela hipervolemia, pela hiperidratação. Existem ferramentas também específicas para essa população. E análise dos exames laboratoriais, né, que vai ser muito importante, né, vai ser uma ferramenta aí primordial para a nossa atuação. Aí nós vamos ver, sim, sobre as recomendações nutricionais que estão aí nos principais guidelines, diretrizes de nutrição, mas de forma muito aplicada, né? Também em gastronomia
e educação nutricional na prática, porque é o que realmente a gente vai usar aí como ferramentas para conseguir a adesão desses pacientes. Eu também vou falar muito sobre gestão, tá? E sistematização do atendimento, porque normalmente nós somos únicos numa clínica de diálise, né? Atualmente, eu tenho 60 pacientes na minha clínica, mas existem aí clínicas com até 300 pacientes, né? Para um nutricionista dar conta. Então, ferramentas de gestão e de sistematização, né? Saber selecionar muito bem quais ferramentas de avaliação e de intervenção você vai utilizar. Isso vai te ajudar muito a otimizar tempo. E nós vamos discutir bastante casos clínicos, né? Então, vai ter bastante prática aí ao longo desse curso para você virar um expert, né? Na atuação com o paciente renal crônico em hemodiálise. E da estrutura do curso, vai ser 100% online, tá? Pela Hotmart. Eu já estou subindo hoje, aí, entre hoje e amanhã, a primeira aula do primeiro módulo, né? Que é anatomia renal e fisiologia. Então, vai ser uma mescla aí de aulas ao vivo, gravadas, né? E mais material de apoio. Tá? Então, de material de apoio, eu vou usar apostilas, que são os e-books, mapas mentais, tá? E também exercícios de fixação. Vão ser divididos em 8 módulos, tá? Temáticos, então vão ser várias aulas, o quê? Curtinhas, de 20, 25 minutos, para poder encaixar na sua rotina, né? Que você que trabalha ou que estuda, então, para ser algo leve, para você conseguir acompanhar e que principalmente você consiga aprender. Aulas muito longas, de mais de uma hora, normalmente a gente se dispersa, a gente não consegue manter ali a concentração, tá? E eu quero que vocês realmente aprendam. E o total do curso vai ser em torno aí de 12 horas. Vai ter certificado, acesso por um ano, para quem está fazendo a inscrição agora. Vai ter também um grupo que eu vou abrir no WhatsApp ou no Telegram, para a gente fazer discussão aí das aulas, tirar dúvidas, plantões. E também eu vou disponibilizar, isso aqui é um bônus, né? Materiais educativos que eu utilizo com os meus pacientes já prontinho para uso. Ou para você realmente usar, ou para poder se inspirar e fazer o seu. Então, esse curso ele vai mesclar, né, um método tradicional de aula, né, que são gravadas, com teoria bastante atualizada, né, baseada em evidências. Eu sou muito cuidadosa com isso, né, eu não incentivo, eu não passo para frente conhecimento que não seja realmente evidenciado cientificamente. Então, eu gosto de abordar bastante artigo científico, né, revisões sistemáticas, junto também com as referências bibliográficas, tá? Em torno aí que eu vou lançar de 2 aulas por semana na plataforma. Vai ter gravado também algumas simulações de atendimentos, listas de exercício para fixação, tá? Em todos os módulos, e também vamos ter aulas ao vivo, né? Aulas ao vivo e vivência prática, que vão ser a abordagem aí dos casos clínicos, né, para vocês também contribuírem. Então, não vai ser assim aquela informação pronta, jogada, para você o que fazer com aquele paciente. A gente vai, de fato, construir esse conhecimento, que é o que ajuda muito, né, na fixação e no treinamento mesmo prático, que é o que a gente vai realizar. E aí, quanto aos valores do curso, né? Então, eu fiz aí uma estimativa de valor médio, né, de cursos livres em nutrição clínica, que é em torno de R$ 1,47 por minuto de curso, tá? E materiais de apoio, né, materiais didáticos, em torno de R$ 50 por material. Então, fazendo toda essa soma aí da quantidade de aulas que eu estou planejando, de materiais, né, mais o grupo de suporte, de discussão, esse curso deveria custar R$ 2.623, tá? É um preço aí considerando a média de mercado. Mas eu ainda não sou uma pessoa conhecida, né? É a primeira experiência com esse tipo de trabalho. Então, eu vou lançar na plataforma,
né, pelo valor de R$ 260, que vai ser o preço convencional. Ao longo do ano, né, vai ser esse valor. Mas para vocês que participaram ou tentaram participar da live que teve na semana passada, na quarta-feira, para vocês, eu vou fazer pelo valor de R$ 90, porque eu de fato quero montar uma turma, né? Então tá quase de graça aí para vocês, né? Então, por quê? É um aprendizado para vocês e principalmente para mim, né, que está tendo aí a primeira experiência, tem muita coisa ainda para lapidar em relação a domínio de recursos audiovisuais, né, e também para poder ouvir de vocês, né, o que que o mercado espera, né, o que que vocês querem aí em termos práticos de atuação para que eu inclua no curso. Então, fica aí o convite mais uma vez, tá? Eu vou disponibilizar o link da plataforma, a página para fazer o pagamento. Para quem não tem cadastro no Hotmart, também eu vou disponibilizar o link. E espero ansiosa, né, por essa turma que vai começar o nosso curso. E estou bastante feliz aí por dar esse passo, né, na doença, na nefrologia, que é ter o meu próprio curso e da forma como eu gostaria de dar, né, esse conteúdo para os nutricionistas, para de fato aí arrasarem nessa área e só tenho a agradecer, tá? A todos vocês, a quem participou e disponibilizou sua atenção até aqui. Um grande abraço.